Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado ele, Professor Mauri. Não precisa falar mais. Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa cheio de curiosidades e amor. E sem nenhuma mentira. Nunca mentimos aqui. Essa é a primeira mentira. Não, professor Mauri, a gente nunca mentiu aqui. É o que você disse. Eu nunca menti aqui. Inclusive tem uma parada curiosa, né? Muitas pessoas não sabem meu nome, porque a gente fala, eu sou o Tato Tarkan, e você fala, é isso aí, Tato Tarkan. É Tato Tarkan, tá bom? Beleza? Então as pessoas são novas, né? Tato Tarkan. Tato Tarkan. Tato, apelido, Tarkan, sobrenome. Mas que beleza. Mas e o Top 10 de hoje, Tato? Nesse episódio nós vamos falar sobre as 10 maiores mentiras deslavadas que mudaram o mundo. Mas antes da gente falar das mentiras, quero convidar você, querido ouvinte, a compartilhar o nosso conteúdo. Mande para seus amigos, para todo mundo, pro seu cachorro, pra sua sogra, pra sua avó, pra todo mundo conhecer o Top 10. E não é mentira, essa campanha estende-se a todo podcast. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe. Não precisa nem ser da Rede Geek. Assim você ajuda a podosfera a crescer. É lógico que a gente quer que você compartilhe os da Rede Geek também. Sempre. Mas só se você gostou. Gostou? Compartilha. É isso aí. Mas uma coisa é fato, Tato. Quem nunca contou uma mentirinha, né? Uma mentirinha. Sabe, aquela coisa do tipo, só deixa eu falar esse negocinho aqui, A gente ninguém se vai safa. perceber. A gente se safa. E acho que também vale situações onde a gente acaba omitindo um fato verdadeiro, que também é um tipo de contar uma mentira, né? É uma estratégia de mentira. É um jeito sofisticado de falar, eu menti. Eu menti. Eu estava omitindo essa informação. Omitindo. É, Eu tava omitindo a informação. Pelo amor de Deus. A mentira é mais velha do que o próprio pai da mentira, já que existem humanos há mais tempo do que humanos católicos. Nem isso é verdade, pelo amor de Deus. Não. Quem é o pai da mentira? Ninguém. Que o próprio pai da mentira não é o pai da mentira. Mas algumas mentiras são tão deslavadas que elas chegam a mudar o curso da humanidade, a história das pessoas, revoluções. É, a mentira é revolucionária, Mauri. A mentira é progressista. E nesse Top 10 nós vamos elencar as maiores mentiras deslavadas, senhoras e senhores. Reais. E para fazer essa classificação, nós estamos levando em consideração o quanto essa mentira influenciou carreiras ou acontecimentos no mundo. Por exemplo, o Sr. Mauri fingiu que era meu amigo e de repente, quando eu abri a empresa, ele virou meu sócio. Olha só. Mentira! Mentira! Ou sei lá, por exemplo, o fato dos vikings usarem chifres no capacete. Isso é mentira. É verdade, foi uma invenção de um pintor sueco chamado Gustav Malmström, que nas ilustrações que realizou em 1820 para um poema épico. Na verdade, o propósito dos chifres era retratar os do norte como seres quase demoníacos. Tinha uma intenção figurativa. E acabou pegando. Ou o fato de George Washington não ter sido o primeiro presidente dos Estados Unidos. É verdade, porque quando a Revolução Americana começou em 1714, uma comissão de notáveis elegeu um cara chamado Peyton Randolph de maneira improvisada para o cargo, que depois da sua demissão, 8 pessoas atuaram como presidentes até 1789, o ano em que por fim foi aprovada a Constituição Americana e que foram celebradas as primeiras eleições para o cargo, nas quais George Washington foi finalmente eleito. Ou seja, teve uma galera que cobriu um buraco antes, mas que a história não conta. Ou ainda, o Walt Disney não sabia desenhar e nunca criou nenhum personagem. Você acha
que Mickey não foi não. Não, essa eu não acredito. É verdade, durante anos acreditaram que Mickey Mouse tinha sido criado por ele. Mas na verdade, o ratinho foi criação do desenhista U.B. Wickers, que acabou deixando o Walt Disney fazer uma coautoria aí em relação ao Mickey Mouse. O cara, na verdade, é um pilantra empreendedor. Não, ele é só um empreendedor, mano. Ele é isso aí. Ele é o co-criador do Mickey. Ah, pelo amor de Deus, ele só assinou o papel. Tem outra mentira também que muita gente acredita, que pirata enterrava tesouro, quando na verdade nunca se encontrou nenhum tesouro enterrado. Ou seja, ou eles enterravam tesouros de verdade, mas muito bem, ou eles gastavam tudo com, tipo, bebidas e prostitutas. Que era bem possível, considerando a época. Eu acho que é mais provável, tá? Então, cara, não faltam mentiras que mudaram a humanidade e você, de verdade, não está pronto pra esse top 10. Então segura a cadeira, porque agora vai. Então faça a sua lista! Começou o top 10. 10. Na 10ª colocação, senhoras e senhores, truques de mágica supriram a independência da Argélia. Olha só, eu vou fazer essa independência sumir. É assim? Eu tenho uma independência agora, não Agora tenho mais. não tenho mais. Foi mais. Cadê a independência? Está atrás da sua orelha. Foi por aí, cara, foi por aí. Como você deve imaginar, né, a Argélia, como boa parte da não-Europa, ela foi uma colônia de um país europeu. Que no caso é a França. Que no caso foi a França. E em 1856, os algerianos estavam bem cansados dos seus colonizadores comedores de croissant, né? E aí eles começaram a pensar em fazer uma rebelião. Era a nova onda do mundo, né? Vamos fazer aqui agora uma república. E de fato era o pensamento ali, né, naquele momento, né? Os homens santos locais, né, que eram homens de respeito, que todo mundo acabava seguindo, acreditando, que eram conhecidos como marabus, eles diziam que tinham certos poderes mágicos. E a população realmente acreditava nisso. De fato, eles tinham poder, mas era o poder de influência sobre grande parte da população. E aí eles começaram a fazer o quê? Incitaram a população a fazer uma revolta armada contra a França. E aí os franceses, vendo o que estava acontecendo, né? O que estava por vir, que poderiam perder ali a sua colônia, eles convocaram o maior mágico, o mais famoso de sua época, também conhecido como Robert Houdin. Isso aí, nada mais, nada menos do que o pai do ilusionismo moderno, responsável por começar o movimento teatral da mágica, que a gente vê, obviamente, representado no filme O Grande Truque. Que é aquele filme onde o Wolverine é mágico e ele luta contra o Batman, que também é mágico. É esse mesmo. Batman mágico é bom. E a ideia do Houdin era desacreditar os marabus, usando uma magia mais poderosa. E aí o que ele fez? Ele começou a fazer a apresentação, né? Que na verdade não era uma apresentação, era uma intimidação, tirando bolas de canhão da cartola. Sabe? Aquele ilusionismo básico de amadores. Ele fazia isso. Meu Deus. Ele começou a fazer truques com ímãs, fazendo o clássico e perigoso truque de segurar uma bala com os dentes. Isso fez com que os argelinos ficassem assombrados e começassem a desacreditar os marabus. Pra vocês terem ideia como isso influenciou, a independência da Argélia, ela foi adiada por mais de um século, ocorrendo somente em 1962. A gente tava falando de 1856. O Houdin segurou com os seus truques de mágica a independência até 1962. Isso que é um bom truque de mágica. Só o público que eu acho que não gostou muito dessa mágica. 9. Na nona colocação, vamos com A Carta que Embranqueceu Jesus. Como assim, velho? Foi numa carta isso? Se você já parou para se perguntar por que o Filho de Deus, nascido no Oriente Médio, é representado com a aparência de um príncipe europeu da Idade Média, parabéns, você já deu ao menos uma farejada na grande e bela mentira global. O que originou a representação quase universal de um Jesus caucasiano foi uma carta escrita e criada séculos após a morte do Messias, mas que teria sido supostamente escrita pelo governador de Jerusalém na época da crucificação, Públio Lentulus, para relatar os feitos de Jesus ao imperador Tibério. E um trecho dela diz, abre aspas, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto.
e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. É quase uma audiodescrição. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de cor moderada, e o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mais semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave, tem os olhos expressivos e claros. O que é surpreendente é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar, faz-se amar e é alegre com gravidade. Fecha aspas. Que beleza, velho. Ele fez a descrição do que a gente vê nos quadros hoje, nas esculturas. Nas igrejas, Mauri. Mas a carta foi publicada pela primeira vez no livro Introdução aos Trabalhos de Santo Anselmo, no século XV, e acabou se tornando referência para toda e qualquer obra de arte religiosa criada dali o Renascimento. Logo então se tornou o padrão para toda a civilização ocidental em pouquíssimo tempo. Ah, mas por que não poderiam ter encontrado a tal carta depois de séculos e transcrito o livro? Bem, se você está se perguntando isso, é porque a carta tem mais erros do que a prova de literatura de um aluno que não leu o livro e está tentando se safar ao inventar uma história na hora. Quem nunca passou por isso? Fale mais sobre a Revolução Industrial. Ela foi uma revolução que envolveu indústria. Pega as palavras e vai completando ali. Pra começar, não existia nem a posição de governador de Jerusalém no Império Romano. E não há nenhum registro de um cara chamado Públio Lentulus. Obviamente, nenhum registro fora das obras cristãs, espíritas, etc. Pra arrematar, o texto também não aparece em nenhum dos escritos deixados pelo próprio Santo Anselmo. Bem, não dá pra negar que a época dava muita chance pros detentores do poder darem uns retcons na história, né? Mas daí foi bem puxado. Deu uma puxadinha sem noção. Eu nasci no meio do Oriente Médio, mas eu tenho cabelos louros e olhos azuis. Ah, que beleza. Oitava colocação, senhoras e senhores, O Exorcista só nasceu por causa de uma pegadinha. Silvio Santos vem aí. Olê, olê, olê. Foi mais ou menos por aí, tá? Foi mais ou menos por aí. Mas todo mundo aqui imagino que conheça O Exorcista, aquela obra-prima do horror, referência pra todo mundo, né? Vários cineastas usam como referência de gênero e todo mundo já fez algum tipo de adaptação, né? Daquelas cenas clássicas de O Exorcista. Bem, se você não assistiu ainda Exorcista, recomendo. Mas o livro que deu origem à história, ele só foi escrito por causa de uma pegadinha. Como assim? Em 1961, o futuro autor da obra, né, William Peter Blatty, escrevia um pouco de tudo pra conseguir pagar as contas. Ele era quase um brasileiro, sabe? Todos nós. Se virava com o que tinha pra conseguir pagar as contas no final do mês. A gente tá mais se virando do que de fato construindo carreira, né? E aí, ele teve uma sacada. Ele escreveu um artigo pra um jornal falando da sua experiência de quando ele começou a ser penetra em várias festas de Hollywood, vestido como um príncipe saudita. Esse artigo se chamava They Believe I Was an Arab Prince, ou seja, eles acreditavam que eu era um príncipe da Arábia. E aí ele contava histórias malucas sobre o Oriente Médio e tal, e ia coletando as reações ingênuas da nata da sociedade de Los Angeles. Sim, gente, só pra deixar bem claro, tá? São outros tempos, outras medidas pra humor e racismo. Porque, né, venhamos e convenhamos, a situação é bem escrota. E aí o artigo acabou fazendo muito sucesso, tanto que Blatty foi chamado pra dar uma entrevista num programa de rádio. E, obviamente, ele foi vestido como príncipe árabe. O programa, ele era uma espécie de game show, com perguntas e respostas, com aquela pitada de humor e tudo mais. E aí o grande prêmio, que era $5 mil, algo mais ou menos como 43
R$2.000 nos dias de hoje, foi pro vencedor do game show, que era nada mais do que o Príncipe Árabe. Meu Deus! E aí perguntaram pra ele o que queria fazer com o dinheiro, ele simplesmente respondeu: vou pegar todo esse dinheiro pra me sustentar enquanto eu termino o meu próximo livro. Ele ainda usou estratégia pra fazer o marketing. Ainda fez o marketing, ele pediu demissão e começou a se dedicar exclusivamente para escrever seus livros. E aí nasceu, em 1971, O Exorcista. Quando você falou que ia ser uma pegadinha, eu não imaginava que era uma pegadinha que não tinha nada a ver com o espírito, né? Realmente, ele fez uma pegadinha e por conta disso ele escreveu O Exorcista. O Exorcista nasceu de uma mentira. Que doideira. 7. Sétima colocação! Um cientista nazista de mentira derrubou o governo Perón. Cara, eu não acredito. Não, isso é outro programa, Maurício. Sai às segundas-feiras. Acessa lá. Em 1949, o presidente argentino Juan Domingo Perón queria que o país se tornasse a próxima potência nuclear e, para tanto, contratou o Dr. Ronald W. Richter, que aparentemente era uma ótima escolha. Richter afirmava ser um cientista nazista de alta patente e um dos maiores especialistas em energia nuclear do mundo. Acontece é que ele não passava de um cidadão austríaco que trabalhou durante 6 meses como técnico de explosivos sob o Terceiro Reich. Mano do céu. O cara era tão bom que passou mais de um ano mamando nas tetas do governo argentino, gastando milhões e indo pra bem longe com a história da carrochinha. Mano, sei lá, já vi, gente mentir pra entrar numa festa. Agora, mentir pra virar um cientista nuclear, mano. Não. Eu conheço um cara que não tinha a menor capacidade e aí ele mentiu tanto que ele era corredor de arrancada que deram pra ele uma vaga e ele realmente virou um piloto de corredor de arrancada, mano. Seu piloto, eu tenho um carro, vamos lá, deram um carro na mão do cara. É muito bom. Eventualmente, Perón pressionou Richter para obter resultados, ao que o austríaco respondeu entusiasmado que ele não só tinha preparado bombas de fissão nuclear, mas que tinha inclusive conseguido solucionar o problema da fusão nuclear, o que basicamente, além de prover explosões mais potentes, daria energia infinita para a Argentina. Mano, o maluco é muito ligeiro, velho. O cara é tão ligeiro que ele pediu pro presidente da Argentina que mantivesse tudo em segredo. Mas ele, né, o Perón, todo ansioso por crescer no cenário mundial, anunciou publicamente as novidades em março de 1951. Mano do céu! Isso é história! Com o ceticismo da comunidade científica crescendo, Richter preparou uma demonstração da sua descoberta, entre muitas aspas, que consistiu apenas de uma explosão de TNT disfarçada, o que obviamente não convenceu ninguém. Cientistas nazistas de verdade, como Werner Heisenberg, declararam publicamente nunca terem ouvido falar de Richter após o fracasso. E aí, obviamente, isso deu início a uma investigação que desmascarou o mentiroso. Mano do céu, não tô acreditando nisso, vai. Parece Brasil. Isso tudo, aliado a várias decisões questionáveis do governo de Perón, resultou numa Argentina praticamente quebrada e endividada, culminando no golpe militar que retirou o presidente do poder em 1952. Tudo por conta de um loroteiro. Isso foi uma verdadeira bomba, hein? Nossa senhora, que 6. Na sexta colocação, vamos com o horóscopo. Calma, não priemos cânico. Gente, a ideia desse top 10 não é ofender ninguém. A gente tá aqui falando de história, contando das coisas. Se você gosta, legal, mas vamos escutar um pouquinho sobre história, tá bom? Nesse ponto Tato tem razão, porque existe uma quantidade enorme de pessoas no mundo que acreditam nos 12 signos do zodíaco, que definem vários traços de comportamento, personalidade e até regem o nosso destino, né? A gente até tem o nosso guru aqui, que aparece lá no Quarentenados e tudo mais. Então, gente, não vamos nos ofender. Nessa tabela mágica aí, o ano é dividido em 12 casas perfeitinhas, conforme o Sol muda de posição relativa às estrelas, conforme dançam em volta aí do astro-rei. Eu gosto dessa palavra, astro-rei. É bonito, mano. Acontece que não é assim exatamente que a giripoca pia, tá?
Há 3.000 anos, os babilônios dividiram o zodíaco em 12 partes. Ok. Atribuindo uma constelação a cada uma delas. Ok. Visando isso, conseguir um calendário prático para a datação das colheitas. Ou seja, uma data mais ou menos acertada para cada mês do ano. É isso aí. Pra mais ou menos, tá, gente? A gente sabe que não é, mas é uma métrica parecida. 12 casas do Zodíaco e 12 meses no ano. E pra dar certo, eles tiveram que fazer adaptações, fizeram uma divisão mais certinha das partes, fizeram aí uma variação que tirasse aí uma 13ª constelação. Tem umas adaptações aí para dar 12. Se não, até Cavaleiros do Zodíaco seria uma obra completamente diferente. Decepcionando muitos fãs, eu acho. Decepcionando muito fã. Eu sou o 13º... Quê? Que? O 13º... Sexto sentido, tudo bem. 13º guerreiro, não, né? Mas pra piorar a situação, esse calendário, ele acabou virando praticamente uma religião. Só que segundo os cálculos da NASA, o eixo da Terra nem aponta mais para a mesma direção que na época dos babilônios. Ou seja, isso muda completamente o céu e a posição das constelações, os astros. Ou seja, os signos atribuídos a determinados astros são completamente diferentes, gente. Você pode achar que é de leão, mas na verdade é de sagitário, que é... Você pode ser de ornitorrinco. É complicado o negócio. Não tem como saber. Ou tem, né? Só vai mudar as regras. Faz um mapa astral que vai explicar essa sua frustração com horóscopo, Maurício. 5. Na quinta colocação, vamos com a música country começou com cirurgias de fertilidade furadas. Mano, isso não faz o menor sentido. Essa frase não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Vamos lá. A carreira do Dr. John Brinkley começou nos anos 1920, quando ele teve a brilhante ideia de enxertar testículos de bodes em homens inférteis. Eu vou repetir essa frase pra você entender o que eu tô dizendo, tá bom? Em 1920, um doutor chamado John Brinkley, que não tava de brinks, teve a brilhante ideia de enxertar, sim, colocar testículos de bodes do animalzinho bode, fazer um transplante de testículos em homens inférteis, supostamente após observar um casal particularmente empolgado de caprinos em ação. Tava lá um casal de caprino, uau, 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 e ele, e se eu pegar os testículos do bode e colocar num ser humano? Ah, meu Deus do céu. Essas cirurgias bizarras foram a coqueluche de 1923, após uma série de anúncios bem-sucedidos na sua própria estação de rádio chamada KFKB. Com o traje da comunidade médica, a Associação de Rádio Americana revogou a licença de Brinkley, tentando minar as atividades do médico maluco. Mas ele não parou por aí. O que ele vai fazer, mano? Em um acordo com o governo mexicano, o Brinkley construiu uma torre de difusão gigantesca e começou a transmitir do outro lado da fronteira pela estação Cher, ou XER, e aí foi a festa da uva, porque o Brinkley divulgava suas intervenções cirúrgicas milagrosas por horas a fio e é considerado um dos pioneiros dos infomerciais. Mano, que é isso? Mas como não dá pra manter uma estação de rádio só com isso, ele tocava músicas nos intervalos das propagandas. Não era uma propaganda no meio. Da De verdade, gente, é isso que a gente vê hoje em dia, em TV aberta, nos veículos. É normal. As músicas são o intervalo das propagandas. E nesse caso, o John Brinkley foi o primeiro a transmitir música country para todos os Estados Unidos, sendo responsável por tocar pela primeira vez vários ícones do gênero, como a família Carter, sim, a mesma da cantora June Carter, esposa do Johnny Cash, e com a quebra das fronteiras da região dos Apalaches, o country pegou de vez por lá, especialmente na região do Texas, que deu seu tempero ao gênero e o deixou mais parecido como a gente conhece hoje. Esse cara é um gênio. E sim, invariavelmente
Inevitavelmente, o Brinkley morreu, mas a estação continuou e, inclusive, teve um grande papel na difusão do rock anos depois. Ou seja, ele não revolucionou a fertilidade humana, mas ele revolucionou a música country. Caralho, que é basicamente música de corno, né? Tipo um caprino. É O isso caprino, ele tem chifre, né? É isso Ele aí. tem cornos. Esse cara é tipo o Silvio Santos daquela região. Só que o baú da felicidade era outro. 4. Quarta colocação! Michelangelo era um falsificador de arte. Mas tá falando da tartaruga ninja ou do pintor renascentista? Estamos falando aqui do pintor renascentista. Pintor, escultor, gênio, engenheiro, tudo, né? É isso aí. E aí quem vê, né, quem ouve pelo menos o nome Michelangelo pelas lentes da história, acha estranho pensar nele de repente como um artista morrendo de fome, sem prestígio lá nos longínquos anos de 1492. Mas infelizmente foi exatamente isso que aconteceu. Cara, a gente tá falando de um momento que a arte, até hoje, né, tem aquele estigma. O cara vai morrer pobre depois de 300 anos e falar, nossa, esse cara era um gênio. E nunca vai ganhar dinheiro nenhum por aquilo. Mas como muitos artistas da época e até hoje, como o Tato disse, ele viajava pela Itália atrás de patronos que financiassem seu ofício. Olha, eu sou escultor, eu sou pintor, eu sou um gênio, você não quer me dar uma grana? A gente faz isso todo dia, mano. É o que a gente faz aqui. Mas o movimento renascentista ainda não tinha pegado de vez e os colecionadores de arte da época ainda estavam mais interessados nas antiguidades clássicas. E aí é que vem a genialidade. Aí que veio o gênio, né? O jovem Mick bolou um plano fenomenal. Se o que eles queriam eram esculturas romanas antigas, ele forjaria relíquias de um passado enterrado sobre várias pilhagens, terremotos e incêndios. O disfarce perfeito para um escultor talentoso que podia emular todos os detalhes e defeitos das obras clássicas, enterrar as esculturas e tirá-las do chão depois de alguns dias. Você quer obra clássica? Eu faço obra clássica. Só que o pequeno Michelangelo, ele deu uma garoteada aí. Assim como o Michelangelo da Tartaruga Ninja, você sabe, ele é uma garota. É uma garota. Numa visita a um dos compradores das suas estátuas falsificadas, o Cardeal Riario, o Michelangelo acabou deixando escapulir ali que ele foi o escultor de uma das peças em exposição. Ah, tá vendo essa obra clássica aqui, do período romano e tal? Então, esse dedo aqui, eu fiz ele com... Quer dizer, fizeram ele com... um negócio desse, E né? aí, puto da vida, porém impressionado pelo talento do jovem, Chiari decidiu patrociná-lo, dando o suporte necessário para que o escultor criasse nada mais, nada menos do que Baco e Pietà, duas das obras mais famosas do mestre. Vai mentindo até que cola, Mauri. Vai mentindo até que, resolve. 3. Na terceira colocação, vamos falar do 1º de abril, que criou o espiritualismo. Mentira! Uma das marcas da era vitoriana é o espiritualismo, né? Com o auge das sessões mediúnicas dos médiums, com um status de estrelato parecido com um dos top de Hollywood de hoje. Mas essa onda começou quase sem querer. E quero deixar bem claro, a gente tá falando desse movimento de espiritualismo e de suas origens na era vitoriana, tá bom, gente? Não precisa ter necessariamente vínculo com as coisas que você acredita aí do outro lado. A gente tá falando de história. Em 1848, Maggie Fox e sua irmã mais nova, Carrie, queriam assustar a mãe, fazendo uma pegadinha de 1º de abril. Pra tanto, para isso, elas batiam nas paredes e diziam que a casa era mal assombrada. E ainda completavam a ilusão com a habilidade de estalar os ossos do pé, fazendo o som reverberar no assoalho enquanto suas mãos estavam visíveis sobre a mesa. Então não era ela, não sou eu. Tá. Com mais um toque aqui e outro ali, a história ficou tão crível que a mãe, aterrorizada, correu até o vizinho para que ele fizesse perguntas ao fantasma. Com medo de serem punidas pelas brincadeiras, as irmãs seguiram com a invenção. A história fez um sucesso tremendo e Caddy e Maggie, junto de sua outra irmã, Leah, fizeram uma carreira de décadas fingindo que podiam se comunicar com pessoas do além, praticamente criando o conceito de espiritualismo. Caralho, uma mentira
mentira de 1º de abril criou todo esse conceito, malandro? Das outras histórias que ajudaram a auxiliar no conceito da criação do espiritualismo, eu não sei, mas essa daqui de 1º de abril é muito boa. É muito boa mesmo. 2. Na segunda colocação, o romantismo começou graças a uma farsa. Quem sabe eu seja o último romântico Quase isso, quase isso. nos litorais desse oceano. Não, tá bom. Obviamente o que o Tato está fazendo não tem nada a ver com o romantismo. Ele pode ser um homem romântico, Sei. o último romântico, mas não tem nada a ver com o romantismo, aquele que a gente acaba estudando, daqueles movimentos, sabe aquilo que você estuda na escola? Então é isso mesmo, é um movimento romantismo. Aquele que todo mundo esquece. Depois que passou a escola, ninguém se lembra o que era o romantismo. Mas ele foi fundamental para o desenvolvimento da filosofia, da arte, da cultura da sociedade ocidental, levantando diversos questionamentos sobre o papel do homem no mundo. Um dos fundadores do movimento, James Macpherson, descobriu uma série de poemas do poeta do século III, Ossian. E esses poemas contavam as aventuras de Fingal, o guerreiro mítico da mitologia gaélica. A estrutura dos versos era tão incomum que os poemas tornaram-se extremamente populares. Você tem uma noção? Thomas Jefferson aprendeu gaélico apenas para ler os poemas no idioma original. E o próprio Napoleão levava uma cópia dos poemas com ele para os campos de batalha por achar inspirador e encomendou pinturas que retratassem a Odisseia de Fingal. A influência dos poemas também se estenderam a nomes como Lord Byron, Goethe, basicamente inspirando as maiores mentes criativas do século XVIII e XIX, impulsionando a humanidade para um nível mais elevado de compreensão de si mesmo e do mundo ao nosso redor. Genial, eu não entendi mentira nenhuma nisso, Mauri. A questão, Tato, é que nunca existiu um poeta oceano. Quê? Não. Tudo isso. Só na hora, Napoleão levava pra não sei o que lá. Thomas Jefferson aprendeu. O cara aprendeu idioma pra ler no idioma original. Isso aí, tudo foi inventado pelo próprio Macpherson, que pra vender bem a coisa escreveu originalmente no inglês, traduziu pro gaélico e retraduziu para o inglês, perdendo qualquer traço estilístico do processo. Caramba, que genial! Dicas como certos anacronismos nos poemas e o fato, né, do Macpherson ter simplesmente roubado algumas frases de poemas antigos quando não conseguia finalizar alguma parte, levantaram algumas sobrancelhas antes da verdade ter emergido após a morte do autor. Caramba, mas todo mundo comprou bonito os textos do Homero da Irlanda. Cara, esse maluco é bom. Oceano, isso é um ótimo nick pra você usar e ter referência só dos romantistas. Vão falar, meu Deus, Oceano, a grande mentira. Podia ter um filme de Oceano, podia, né? Caraca, podia ter um filme. Macpherson e a farsa de Macpherson. Caraca, muito Nossa, bom. Registra. Tem registro. Que provavelmente o título em inglês ia ser Macpherson. E aí ia ter o subtítulo em português. A farsa de Macpherson. Entrando em altas confusões. Exatamente. Com uma galera do barulho. Recapitulando. E pra você que tá confuso sem saber o que é verdade e o que é mentira e nem se lembra de onde a gente começou, fica tranquilo porque a gente tem o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, os truques de mágicas que impediram a independência da Argélia. De repente, essa independência subiu. 9. Na 9ª colocação, a carta que transformou Jesus num homem branco. Nasceu no Oriente Médio e é branco, como pode isso? 8. Na 8ª colocação, o exorcista que nasceu depois de uma pegadinha. Foi um grande truque de marketing. 7. Na 7ª colocação, o cientista nazista de mentira que faliu o governo Perón na Argentina. 6. Na 6ª colocação, o horóscopo. Mas você só acredita nisso se for de aquário, tá? 5. Na 5ª colocação, a música country começou por conta de testículos de bode. 4.
Na quarta colocação, Michelangelo era, na verdade, um falsificador de arte. Mas dos bons. 3. Na terceira colocação, a pegadinha de 1º de abril das irmãs Fox, que começou a onda espiritualista. 2. Na segunda colocação, o romantismo começou graças a uma grande farsa. Bela farsa. E na primeira colocação desse top 10, Gutenberg era um vigarista e olha só, ele nem era muito bom nisso. Cara, eu não tô acreditando. Gutenberg tá na primeira posição. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Gutenberg. Se você não lembra, não sabe quem é Gutenberg, a gente tá falando das prensas de Gutenberg. A gente tá falando do cara que deu o primeiro passo na revolução da comunicação humana. Mas vamos começar pelo começo. Relíquias religiosas sempre foram um motivador de peregrinações, por mais inusitadas que fossem. Inclusive tem até um top 10 sobre isso. Fica aqui minha recomendação e o link na publicação. Essas relíquias religiosas movimentaram uma tonelada de dinheiro na Europa medieval. E como único suporte para a fama dessas relíquias, em grande parte fraudulentas, era a fé dos peregrinos. É natural que alguns pilantras encontrassem maneiras de lucrar em cima dessa crença, como por exemplo Gutenberg. Mano, não é possível. Acontece que, como a maioria esmagadora dos fiéis passavam meses vagando pela Europa para ver uma relíquia e tinham plena ciência que jamais haveriam novamente, espalhou-se a crença de que era possível guardar a bênção ao usar um espelho na cabeça, que refletiria os raios divinos da relíquia para uma caixa de madeira, que depois de fechada, guardaria a good vibe católica. Eu tô armazenando aqui. Você vai ver a relíquia religiosa, mano, coloca um espelho na cabeça e aponta a cabeça pra caixa. Não, mano. É esse o rolê. É esse o rolê, mano. O cara tinha uma fábrica de caixa. Exato. Vamos lá. Gutenberg e o seu parceiro Andreas Driesen criaram uma empresa na cidade de Aachen, onde passaram a vender muitos espelhos. Mano do céu. Já que a cidade tinha uma bela quantidade de relíquias religiosas em exposição. Cara, esqueci meu espelho, não tem Problema, eu tô aqui vendendo meus espelhos. Afinal de contas, não importava que era tudo lero-lero e eles acabariam explorando gente humilde e ingênua. O lucro era garantido, certo? Infelizmente para a dupla, o Papa baniu peregrinações para Aachen em 1439, graças a uma epidemia da peste negra que eclodiu na região e proibiu todo tipo de viagem. Foi quase uma justiça divina, eu diria ali, né? Sem um tostão no bolso, Gutenberg voltou para sua casa em Mainz, precisando lidar com os investidores da sua empreitada religiosa, aos quais ele tinha assegurado que o negócio dos espelhos ia garantir lucro rápido. Mas quem sabia que o Papa ia fazer isso? E para pagar tudo de volta, ele acabou entrando no ramo dos vinhos, o que eventualmente fez com que a prensa de Gutenberg fosse inventada por conta de uma prensa de uvas modificada. Caraca, velho! Ele criou essa empresa de espelho pra alimentar todo o universo aí dos peregrinos, e aí acabou não dando certo, ele teve que ir pra um outro negócio que acabou gerando a ideia de criar a prensa. Caralho, E mano. a prensa de Gutenberg mudou completamente o mundo. Escrevendo certo com linhas tortas, tá? Nossa, essa foi boa. Essa foi boa. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação,
Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.